eu comecei a falar sobre os mandamentos do reino, mas aqui é Jesus, aqui eu estou ainda falando sobre Jesus e a lei, que eu quero, porque é o seguinte, muita gente, lembra, ó, a gente está falando da bem-aventurança, sai e fala do sal da terra, identidade e missão, depois a gente não entende a introdução de Jesus, que é onde eu quero entrar agora. A gente não entende por que antes dele dar os mandamentos do reino, ele fala sobre a lei. Porque é um momento curto. Mas por que ele falou sobre a lei? O The Chosen, inclusive, faz o maior evento nesse Sermão do Monte, você viu? O The Chosen, eles fazem o maior evento, com jeito a palco, roupa diferente. Os caras viajaram na maionese. Eu gostei do The Chosen, primeira temporada, segunda. Acho que trocaram trocaram o estudioso lá, o negócio começou a ficar meio teólogo. Mas assim, Jesus, ele dá essa introdução inicial, eu acho que para poder falar da doutrina do reino de Deus. Eu tenho uma conclusão aqui, vou ver se vocês concordam comigo. Por isso que eu falei que a gente tem que estar com a Bíblia na mão. Não vai terminar hoje. Tá? Vamos lá, galera. Vamos nós? Volvemos nós outros? Nós ou os outros? Bem, essa parte eu acho que já foi. Deixa eu falar com vocês aqui, antes de tocar o tema propriamente dito, né? A justiça do reino de Deus. Eu acho que é aí que Jesus quer entrar. Ele quer falar da justiça do reino. Mas ele faz esse apêndice que eu falei, lembra? Ele fala do sal da terra, a luz do mundo, mas ele também fala da relação dele com a lei. Vamos ler aqui Mateus 5, 17 a 19. E eu fiz esse comentário ontem, mas eu acho que vou reforçar hoje. Quando Jesus começa assim, ó, não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim. Eu creio que quando Jesus fala isso, tem uma razão de ser. Ele está falando porque a galera já está pensando que ele veio combater a lei e os profetas. Não pensem que eu vim, é porque a galera estava pensando, ele veio, agora ele vai terminar com esse negócio. Vai inventar um outro negócio totalmente diferente. E ele diz, não vim para isso. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar. Aí ele vai dizer, vim para cumprir. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aqui começa realmente Jesus, o tema da justiça, do reino de Deus, e ele enfatiza que ele não veio destruir a lei e os profetas. Eu queria chamar muita atenção de vocês para isso, tá? Claro, para aqueles que estão ligadinhos aqui no meu tema. Tem um pessoal que está em Nárnia, vai, volta, passa pelo guarda-roupa, se atrapalha naqueles casacos de pele, cai do lado de lá, volta para o lado de cá. Mas enquanto... Mas tem gente que está fora do guarda-roupa, já saiu, está do lado de cá, está atento, está vivo. Então, para você que está mais acordada, coloque atenção. O Sermão do Monte, porque quando a gente começa a ler Mateus, já entra logo no capítulo 5, 6 e 7, dá a impressão que é o começo do ministério de Jesus. Mas não é. Não é. Na verdade, o Sermão do Monte ele foi posterior a alguns fatos, alguns confrontos de Jesus com a religião vigente, né? Bem, eu falei com vocês, nós já vimos que os fariseus, como partido, eles representavam aqueles defensores. Eles não só eram representantes, não. Eu posso dizer que eles eram mesmo representantes, e também eles eram considerados, né, como maiores defensores da lei no meio da nação de Israel. Eles é que de verdade eram os caras. Não é à toa que Paulo era fariseu criado aos pés de Gamaliel. Entendeu? Era os caras que estudavam mais, que defendiam mais, que lutavam mais. Os saduceus não, esses já se ocupavam mais com a política do templo. Né?
E enquanto os fariseus se dedicavam a estudar e a ensinar, principalmente do ponto de vista que eles tinham da lei. Quando a gente for falar sobre alguns assuntos que Jesus cita, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, você vai ver que coisa interessante, quando Jesus cita, se você compreender essa parte, vai dizer, cara, faz todo sentido. Jesus está falando de como os caras enxergavam, ensinavam e como ele era de fato o reino de Deus, a justiça do reino. Né? E para a maioria das pessoas daquele tempo, não havia assim, nenhuma diferença entre a lei escrita e a lei oral, a tradição dos fariseus. Não havia nenhuma diferença. Na cabeça deles, quando falava, é a palavra de Deus, é a lei de Deus, na cabeça deles era mesmo uma coisa só. Deixa eu fazer aqui uma comparação com nossos dias, ver se eu te ajudo. Tá? Você começa a fazer discípulo. Aí você começa a fazer discípulo, alguém diz assim, olha, você precisa ensinar a palavra de Deus para ele. O que a gente faz? Vou ensinar a palavra de Deus? Então vou ensinar Gênesis, aí começa Gênesis, Êxodo, Levítico, começa a ensinar coisa. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, quando você for fazer discípulo, ele vai dizer assim, ensine a guardar tudo que eu te ordenei. Nós não precisamos judaizar uma pessoa para depois fazer discípulo. A gente não precisa disso. Estudar toda a Escritura é uma bênção. Você vai ver toda a inspiração da palavra. Mas você pode cair num laço de pensar, por exemplo, de misturar a lei com os mandamentos de Jesus. Você começa a dar uma mistureba, daqui a pouco você está ensinando a igreja a carregar a arca nos cultos, a tocar trombeta, daqui a pouquinho guardar o sábado. Aí você começa a fazer coisas da lei, naturalmente. Você começa a misturar sem entender que a obra de fazer discípulos é focado principalmente na doutrina de Jesus. Mas no caso aqui é pior, porque o povo olhava e entendia que toda a lei, tudo aí Deus falou. Ou Deus falou de um jeito, ou Deus falou de outro. Então essa era a compreensão deles. Eles pensavam que era uma única coisa. E o povo que estava ouvindo Jesus no Sermão do Monte, anota isso. Eles também já haviam assistido o quê? Vários confrontos de Jesus com os religiosos. Eles já tinham assistido. Eles estavam lá, já tinham visto Jesus quebrar o couro. Né? Jesus enfrentou continuamente, irmãos, esses auto-intitulados mestres de Israel. Ele batia direto. Abre a tua Bíblia, para a gente ler, não ficar só aqui. Eu separei aqui pelo menos alguns textos, 2 ou 3, para a gente ver desses embates que eles já tinham assistido. Marcos 2, 16 e 17. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é um momento de confronto de Jesus antes do Sermão da Montanha. Lucas 5, 30 e 32, que é uma história que Lucas narra que é semelhante a essa de Marcos. Os fariseus e seus escribas murmuravam, estavam lá murmurando contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus proferiu o sermão, já havia acontecido pelo menos uns 3 ou 4 confrontos como esses aí. Agora, e do sábado? Você lembra das histórias de sábado? Lucas 6, de 1 a 11. Lembra essa história? Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e seus discípulos colhiam e comiam espigas, derrubando-as com as mãos. E alguns, imagina, pegar espiga no sábado. Lhes disseram, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse, vocês nem ao menos leram o que Davi fez,
quando teve fome, ele e seus companheiros, e como entrou na casa de Deus, e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quer um confronto mais forte que esse? Está lá em Mateus 12, 9 a 14, Marcos também. Não. Vou pegar a sequência aqui de Marcos. Vou pegar aqui a sequência de Marcos. Tá? Versículo 6. Aconteceu que em outro sábado, é um sábado atrás do outro, meu amigo. No sábado os caras estão colhendo espiga. No outro sábado, o que aconteceu no outro sábado? Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ele ali, um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observaram Jesus procurando ver se ele faria alguma cura no sábado. Ai, meu Deus, o que Jesus fez? A fim de acharem do que acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, aqui você vê que Jesus provoca. Disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. O cara levantou-se, ficou de pé. Então Jesus disse a ele: eu acho que The Chosen retrata isso aí, do cara com a mão ressequida, lembra? Está lá, perguntou a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. Acho que The Chosen passa as duas passagens, dele escolhendo espiga e depois do confronto na sinagoga. Vou fazer uma pergunta a vocês, tá bom? Pergunta para vocês a seguinte: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Perguntou a eles, vocês já li um pouquinho do que eles pensavam. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E assim o fez e a mão foi restaurada. O versículo 11 tem que ficar sublinhado. Por quê? Porque aqui já está claro, que eles querem matar Jesus. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Me lembrei de uma coisa legalzinha. O próprio seriado lá de The Chosen já coloca esse fato antes do Sermão do Monte. Isso aí parece que acontece, lida na preparação do sermão, lembra? Essas coisas vão acontecendo ali na preparação do sermão. Eu não sei o que vai vir depois no The Chosen, mas os caras já tinham tido esse confronto com Jesus. Já tinham tido esse confronto aqui. Eu acho que os caras já deram conta que ele se deu antes do sermão. Marcos 2, 23, aconteceu que no sábado Jesus atravessava as searas, seus discípulos, ao passar, começaram a comer espiga. Marcos vai contar essa história. João também vai dizer ali, João 5, 2 a 18. É uma longa história, mas vocês conhecem. Lá que jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, lá no tanque de Betesda, lembra? E aí você sabe a história. Era um dia de sábado, e Jesus foi lá, curou um homem no tanque. Aquele homem estava ali já há muitos anos. Também, The Chosen também conta essa história. O cara está lá no tanque. Parece que eles estão indo ali na mesma linha, né? Eles vão contando essa história também. Conta lá quando o camarada foi curado e era sábado. Mais um confronto no sábado. Mas, versículo 18 desse capítulo vai dizer assim: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu te pergunto, não tinha uma razão de haver uma expectativa no Sermão do Monte que Jesus ia fazer uma quebradeira total com a lei? Se os caras achavam que era uma coisa só, eu penso que sim. A situação estava muito grave entre os religiosos, porque eles já haviam decidido matar Jesus, né? Tanto o verso 6 do capítulo 3 diz que eles procuravam ver como matariam ele. Tanto Lucas 6, 11, encheram de furor, discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. E esses fatos, irmãos, segundo até os caras que deram informação lá para o The Chosen, lá,
eles aconteceram antes do Sermão do Monte, bem antes do Sermão do Monte. Então, eu acho que você pode imaginar também que o público ali de Jesus estava esperando algo mais, algum confronto maior com a lei. E com os profetas. Porque na cabeça do povo não havia essa diferença, irmãos, de lei oral e lei escrita. Não havia nenhuma diferença. E no início, então, quando Jesus sai, ele fala lá sobre as bem-aventuranças, o que é o feliz no reino de Deus, fala da nossa identidade e missão, sal, nós somos também luz do mundo. Agora, logo no início, Jesus deixa claro que o conflito dele não é com a lei de Moisés. Quem estava esperando Jesus dizer, olha, fora a lei, abaixo a lei, chega de lei, Jesus não fala aquilo, né? E agora o negócio pega fogo, porque ele não fala contra. Olha só a introdução de Jesus e você vai ver, como eu já li aqui a introdução de Jesus. Ele vai dizer, não pensem, vocês, que eu vim revogar, eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir. Então, daria um nó na minha cabeça se eu tivesse visto aquela confusão toda. Estou esperando o sermão que vai abalar tudo. Vou para lá para ouvir. Tem uma multidão de gente lá. E Jesus começa dizendo que ele não tem nenhum problema com a lei. Quando a gente ouve essa introdução, acho que uma coisa fica clara, irmãos. Uma não, algumas. Vou relacionar algumas que eu tenho assim, uma percepção. Primeiro, Jesus considerava que as escrituras do Velho Testamento eram palavras do seu Pai. Ele considerava. Então, uma vez que era a palavra do Pai, não podiam ser abolidas, subvertidas. Como assim subvertidas? Desaparecer por conta de alguma coisa, por conta de alguma revolução. Então não podia desaparecer. Entendeu? Não pode ser destruída. Então, quando a gente vê essas palavras iniciais de Jesus, eu acho que a gente precisa e pode compreender pelo menos 3 verdades iniciais. Primeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É o Pai do nosso Senhor. Então é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando você lê a história do Velho Testamento, Abraão, Isaac e Jacó, a relação de Deus com eles, você sabe que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém ou não? Outra coisa, Jesus confirma essa integridade absoluta e também uma absoluta inspiração das Escrituras do Antigo Testamento. Eu, de vez em quando, encontro pessoas que dizem assim, não, eu creio nos Evangelhos, creio em Jesus, creio no Testamento. Mas não dá para crer, pô, em Jonas, né, cara? Engolido pelo peixe. Aí eu volto e digo assim, mas você já ouviu bem Jesus? Como assim? Jesus fala de Jonas. Jesus fala de Jonas. Jesus fala de Noé. Jesus fala de Moisés. Jesus fala desses caras todos, Daniel. Jesus cita todos eles. Pô. Então como é que você consegue crer numa coisa e não consegue crer em outra? Tem algum parafuso solto aí na tua fé. Terceira grande verdade que a gente pode enxergar é que o Velho Testamento são a palavra de Deus. E qualquer um que deseja ser discípulo de Jesus, que deseja seguir Jesus, deve ter uma elevada estima, uma distinta consideração, usando termos bem nossos, por essa palavra. A gente não pode tratar o Velho Testamento de qualquer jeito, porque é a palavra do nosso Pai, Pai de Jesus, nosso Pai. Você pode dizer amém ou pode dizer não amém. Amém ou não amém? Vamos pegar Lucas 24, 25 a 27, aquele momento que Jesus está no caminho de Emaús e encontra aqueles caras falando lá, os 2 discípulos falando, puxa, tão triste, voltando para a vida deles antiga. Lucas 24, 25 a 27. É a música. Ele morreu, findaram nossos sonhos. Foi a música que eu pensei que pediram antes para o André, eu falei, não é possível. Conhece essa música? Onde está o Messias prometido de Israel? Bem, Lucas 24 vai dizer assim, então Jesus respondendo para eles, para os discípulos no caminho, como vocês são insensatos e
demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu queria estar ali, meu Deus do céu. Eu queria estar caminhando do lado com Jesus, Jesus começar a discorrer desde Moisés, falando dele. Jesus ressurreto já. Falando dele com os caras, dele. Mostrando por meio das Escrituras da antiga aliança sobre ele. Que coisa tremenda. João 10:35, Jesus falando da lei e dos profetas do Velho Testamento, se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e ele coloca assim, e as Escrituras não podem falhar. Olha como é que Jesus trata o Velho Testamento. É a palavra de Deus e as Escrituras não podem falhar. Não falham. João 10:35, que eu estou citando. Então, quando você lê assim, declarações como essas aí de Jesus, acho que algumas verdades surgem assim e traz uma nova realidade para nós. Tá? Inclusive, nessa declaração de Jesus, dizendo, eu vim cumprir a lei. Primeiro é isso. Primeira verdade que você deve destacar. Jesus é o cumpridor de tudo que ele disse. Ele mesmo cumpriu a lei e cumpriu os profetas. Ele cumpriu. Por isso assim, eu não vim aqui abolir, acabar com a lei, eu vim cumprir. Coloca aí na tua cabecinha. Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Ele cumpriu. Ele explicou para os caras no caminho de Emaús. Desde Moisés aos profetas, ele foi falando sobre ele mesmo. Com certeza ele cumpriu. Ele é maior do que o sermão do monte. Embora o sermão é gigantesco, maravilhoso, lindo. Ele é maior. E ele prega esse sermão com autoridade. Você vai ver lá no final do sermão que a multidão estava maravilhada da sua autoridade. Que autoridade ele falava do sermão. E 3, há sim uma clara distinção, diferença entre a lei de Moisés e a tradição dos judeus. Isso, à medida que você... Ele já bateu aqui já. Porque ele falou, eu não tenho problema, estou aqui parafraseando, eu não tenho nenhum problema com a lei, nem com Moisés, nem com os profetas. Meu problema é com esses caras aí. Entendeu? Meu problema é com essa religião deturpada. Porque esse negócio que inventaram aí, esse é o meu problema. Com certeza, há muito mais luz aqui que eu não consigo ver agora. Eu não tenho luz para ver tudo. Mas a luz que eu consigo ver é essa aqui. Com certeza, Jesus estava dizendo isso. Não pensem que eu vim revogar a lei. Não vim. Todo embate que vocês assistiram meu aí com esses caras aí, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Essa lei é boa, é a palavra do meu pai. Essa lei eu vou cumprir ela, inclusive, integralmente. Vocês vão ver isso. Né? Lá no futuro, vou explicar melhor essa situação, esse link. Tá? Mas por hora é importante vocês saberem isso. Não vim. Jesus cumpriu. Já acabou meu tempo, mas eu quero bater essas 4 verdades para vocês. Porque não pode desassociar disso que eu estou falando. Já bateu meu tempo, irmão. Agora sinto muito. Diga comigo assim, Jesus cumpriu a lei e os profetas. Diga, Jesus cumpriu a lei e os profetas. Não vou ficar aqui. Eu acho que eu tenho que falar melhor disso aqui. Vou obedecer meus 20 e poucos minutos. Não dá. Porque para eu mergulhar aqui, eu quero falar sobre o seguinte com vocês. Primeiro, que Jesus cumpriu a lei e os profetas. Depois eu quero mostrar para vocês que Jesus foi destinado ao cumprimento de todos os tipos e sombras do Velho Testamento. Depois eu quero falar que Jesus foi destinado à realização de todas as profecias do Velho Testamento. E eu quero dizer também para vocês que quando Jesus terminou o seu trabalho, a lei terminou o seu propósito. Quero mostrar isso por meio de quê? Da Bíblia.
Eu quero também falar que nós somos cidadãos do reino e estamos debaixo de outra lei. Quero mostrar para vocês isso. E quando estamos na plenitude de Cristo, onde estamos? E aqui vou terminar dizendo, espero, em nome de Jesus, falar sobre os ensinos éticos de Jesus versus a lei de Moisés. Vou precisar de um tempo bom para falar disso com vocês. Se Deus quiser,